Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E desta feita nós estamos aqui para falar acerca das reações irreversíveis e das reações reversíveis. Portanto, o tema de hoje, reações reversíveis e reações irreversíveis. Bom, na realidade, na aula de hoje, nós estaremos a fazer uma breve introdução ao estudo do equilíbrio químico. Portanto, para que nós possamos entender a ideia por detrás do equilíbrio químico, é fundamental sabermos distinguir uma reação irreversível de uma reação reversível. Então, inicialmente, vamos falar acerca das reações irreversíveis e só depois é que iremos falar acerca das reações reversíveis. Então, inicialmente, vamos discutir um pouco acerca das reações, neste caso, irreversíveis. O que seria uma reação irreversível? Algo tão simples. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Então, temos aqui então, reações irreversíveis. Então, temos aqui reações irreversíveis. Então, nós podemos definir aqui as reações irreversíveis como sendo aquelas que ocorrem em um único sentido. Então, para que nós possamos entender muito bem esta definição, vamos considerar aqui a reação de combustão do metano. Então, temos aqui o CH4 a reagir aqui com o oxigênio para formar o dióxido de carbono e a água. É uma reação de combustão. Então, de forma experimental, verifica-se que nesta reação química aqui, quando a quantidade de metano disponível esgota-se, quando a quantidade de metano disponível acaba, a reação química para. Então, significa que numa reação química, os reagentes são consumidos e os produtos são formados. Mas, quando um dos reagentes, ou então os dois, esgotam-se, quando os dois reagentes, ou então um deles, acaba, então a reação química para de ocorrer. É o que se observa na prática quando esta reação química é realizada, que quando a quantidade disponível de metano acaba, a reação para. E algo interessante é que quando se tenta pegar, neste caso, os produtos, ou seja, o dióxido de carbono e água, o que se verifica? Quando se pega o dióxido de carbono e a água e tenta-se reagir estas substâncias aqui, então o que se produz é o ácido carbônico. Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar disto aqui? É uma conclusão bem simples. É que esta reação química aqui, esta em que o metano reage com o oxigênio para produzir, neste caso, o dióxido de carbono e água, só pode se processar em um único sentido. Ou seja, quando as duas substâncias reagem, formam dióxido de carbono e água. Mas não é possível partir do dióxido de carbono e da água para voltar a formar o metano e o oxigênio. Por quê? Porque quando se reage o dióxido de carbono e água, o que se produz é o ácido carbônico e não o metano e o oxigênio. Então, isso significa que esta reação química aqui só pode ocorrer em um único sentido. E qual é este sentido? É o sentido de consumo desses reagentes para a formação dos produtos. Então, o processo contrário não é possível de ocorrer. Só ocorre um único processo, em um único sentido, que é a conversão dos reagentes em produtos. Mas o processo inverso, ou seja, quando se pega os dois produtos e tenta-se fazer a reação química, a reação não ocorre no sentido contrário. Então, uma reação química que nem esta aqui, nós chamamos de reação irreversível. Ela só pode ocorrer em um único sentido. Então, um processo irreversível é aquele que, depois de ser efetuado, então não é possível voltar-se para trás. Então, neste caso, quando o metano é queimado aqui, não é possível, a partir dos produtos obtidos, voltar a formar o metano e o oxigênio que nós tínhamos no início. Então, reações químicas que ocorrem assim, nós chamamos de reações irreversíveis. E as reações irreversíveis têm algumas características. Bom, a irreversibilidade das reações químicas é ilustrada nas equações. Primeiro,
por meio de uma única seta. Vejam aqui que temos uma única seta que indica um único sentido. Então, esta única seta indica o quê? Indica que a reação é irreversível. Então, a irreversibilidade é indicada nas equações por meio de uma única seta que indica, neste caso, um único sentido. Então, esta seta nos indica que a reação só pode ocorrer neste sentido e o processo contrário não é possível. Então, esta seria uma característica das reações irreversíveis. E a outra característica das reações irreversíveis é que os reagentes podem esgotar-se. Ou seja, os reagentes podem acabar, podem ser consumidos por completo. Então, significa que as reações irreversíveis são reações completas, que ocorrem completamente. Então, os reagentes podem esgotar-se. Os dois podem esgotar-se, ou então pelo menos um deles. Então, essas seriam as duas características fundamentais de uma reação, neste caso, irreversível. E, além disso, nós temos aqui as chamadas reações. Temos também as chamadas reações. Reações o quê? Reversíveis. Temos as chamadas reações reversíveis. Bom, ao contrário daquilo que acontece nas reações irreversíveis, nas reações reversíveis acontece algo interessante. Primeiro, o que são reações reversíveis? Bom, nós temos aqui a definição. São aquelas que ocorrem nos dois sentidos. Então, esses sentidos nós chamamos de sentido o quê? Direto e sentido inverso. Então, temos isto aqui. Então, para que nós possamos entender muito bem a ideia por detrás das reações, neste caso reversíveis, vamos considerar aqui a reação entre o gás de hidrogênio, o iodo gasoso, que leva à formação aqui do iodeto de hidrogênio gasoso. Então, sabe-se que o iodo tem uma cor violeta. Sabe-se que o gás de hidrogênio é incolor. E sabe-se também que esta substância também é incolor. Então, os dois reagentes estão na proporção estequiométrica correta, ou seja, não temos aqui reagente limitante nem reagente em excesso. As quantidades estão nas quantidades perfeitas, ou seja, os reagentes assim que estão nas quantidades perfeitas e não as quantidades nas quantidades perfeitas, que é uma repetição. Então, neste caso, estou a querer dizer que as duas substâncias estão a reagir, estão nas quantidades certas, nas proporções corretas para que a reação ocorra sem nenhum problema. Então, o que está a acontecer quando nós misturamos estas duas substâncias aqui? O hidrogênio, que é incolor, e o iodo, que é violeta. Então, o resultado final é que esta mistura toda aqui, acaba ficando com uma cor violeta. Uma cor violeta, que neste caso é um violeta intenso. Devido à presença aqui do iodo. Então, o que se verifica com o passar do tempo? Então, à medida em que o tempo vai passando, verifica-se que a cor violeta vai diminuindo de intensidade, até que chega a um ponto em que este violeta fica bem fraco. Então, chega a um ponto em que o violeta fica bem fraco. E, nessas condições, nota-se que já não ocorre mais a variação da cor. E esta é uma preocupação, porque aqui as substâncias estão na proporção estequiométrica correta. Então, o que se esperava? Algo tão simples. Se esperava que esses dois reagentes fossem consumidos por completo e se formasse aqui o nosso produto, que é incolor. Então, no final, se esperava que o sistema final
ficasse totalmente incolor. Mas não é isso que acontece. O que se verifica é que, no final das contas, a cor violeta não desaparece por completo, o que está a demonstrar claramente que o iodo não se consome por completo nesta reação química, ou seja, a reação química não ocorre de forma completa. Então, o iodo, ainda assim, resta parte dele, apesar da reação química ter ocorrido. Então, isso demonstra que esta reação química aqui não se completou. Então, se os dois reagentes estão na proporção estequiométrica correta, então é de se esperar que os dois sejam consumidos por completo. E o resultado é a formação de uma substância incolor. Então, no final do processo, tínhamos que ter lá apenas este produto incolor, mas não é isso que acontece. O que acontece é que, com o passar do tempo, o violeta que inicialmente era intenso diminui de intensidade, mas chega a um ponto em que fica um violeta bem fraco. E, a partir de um dado instante, esta cor não se altera mais e permanece pelo tempo que for necessário. Então, isso demonstra que os dois reagentes não foram consumidos por completo. Então, a reação química aqui não ocorreu por completo. Então, este é um cenário que se verifica. Vamos analisar um outro cenário também que é possível de ocorrer. Então, o que se verifica também? Verifica-se que quando inicia-se a reação partindo aqui do iodeto de hidrogênio, então, com o passar do tempo, verifica-se que há um aparecimento gradual, neste caso, da cor violeta, que é típica da formação, neste caso, do iodo, que é violeta. Logicamente que também forma-se aqui o gás de hidrogênio, mas aqui ele é incolor, então não é possível de se observar. Então, o que se pode concluir com base nisto? Algo tão simples. Esta substância é incolor, mas quando ela se decompõe, com o passar do tempo, começa-se a verificar o aparecimento de uma cor violeta. Isso indica a formação do iodo. Então, esta cor vai aparecendo, até que forme também um violeta bem fraco, tal como foi observado aqui com o passar do tempo. E, quando se atinge este violeta bem fraco, verifica-se que a reação química aparentemente parou de ocorrer, porque já não se observa mais a variação da cor. Então, nessas condições aqui, o que se conclui? Podemos concluir que, neste caso, esta reação química aqui parece que ocorre nos dois sentidos, ou seja, é possível consumir os reagentes para formar este produto, mas também é possível partir do mesmo produto para formar os reagentes. Então, uma reação química que ocorre nos dois sentidos, ou seja, no sentido de consumir os reagentes para formar o produto, mas também no sentido de decomposição do produto em reagentes. Então, reações químicas que nem essas aí, nós chamamos de reações reversíveis. Então, aqui notamos que é possível os reagentes reagirem entre si e formarem um produto, mas também é possível o produto decompor-se e formar os reagentes. Então, como é que nós vamos simplificar a escrita destas duas reações? Então, como é que nós podemos simplificar a escrita destas duas reações químicas? Porque são duas reações que ocorrem. Uma em que os reagentes formam um produto e a outra reação em que o produto decompõe-se em reagente. Então, são duas reações químicas que ocorrem ao mesmo tempo. Então, uma forma de nós indicarmos que esta reação ocorre nos dois sentidos, que é uma reação reversível. Então, a reversibilidade é indicada nas equações por meio de uma dupla seta. Então, como é que nós vamos escrever? Vamos colocar aqui o hidrogênio a reagir aqui com o iodo. Então, depois vamos indicar aqui a seta, temos aqui o HI. Mas nós vimos que aqui são duas reações que ocorrem. Os reagentes reagem, formam um produto, mas o mesmo produto decompõe-se formando aqui os reagentes. Então, para que nós possamos simplificar a escrita dessas duas reações químicas, nós podemos representar isso numa única equação da seguinte maneira, colocando aqui uma dupla seta. Então, esta primeira seta indica que a reação ocorre neste sentido e esta segunda seta indica que a reação ocorre neste sentido. Então, a primeira seta indica que a reação ocorre neste sentido, enquanto que a segunda seta indica que a reação ocorre no sentido contrário. Então, a primeira seta que indica este sentido aqui, ou seja, o sentido em que os reagentes são consumidos para formarem aqui o produto, então nós chamamos essa reação de reação
direta, e a reação contrária, ou seja, de decomposição dos produtos em reagentes, nós chamamos de reação inversa. Então, numa reação reversível, nós temos duas reações químicas que ocorrem ao mesmo tempo. Uma reação direta e uma reação inversa. Então, uma característica fundamental das reações reversíveis é que apresentam uma dupla seta em que as setas estão viradas para lados opostos. Então, aqui podemos observar claramente uma diferença entre as reações reversíveis e as reações irreversíveis. Primeiro, nas reações irreversíveis, temos uma única seta que indica um único sentido. Nas reações reversíveis, temos uma dupla seta em que as setas estão viradas para lados opostos. Então, podemos anotar isso. Temos aqui o quê? Temos aqui uma dupla seta. Então, neste caso, o quê? Setas viradas para o quê? Para lados opostos. Então, esta é a primeira característica que diferencia o quê? Uma reação reversível de uma reação irreversível. Nas reações reversíveis, temos aqui uma dupla seta e as setas estão viradas para lados opostos. E nas reações irreversíveis, temos uma única seta. E outra característica é que nas reações, neste caso reversíveis, os participantes, ou seja, os reagentes, assim como os produtos, não, vamos escrever aqui, não se esgotam. Ou seja, os reagentes, assim como os produtos, nunca acabam. Por quê? Porque quando eu consumo os meus reagentes para formar aqui o meu produto, o que acontece é que à medida que algumas moléculas aqui deste produto são formadas, então essas moléculas começam a reagir, neste caso, e voltam a formar os reagentes. Então, é uma reação química que nunca acaba. Os intervenientes da reação nunca são consumidos por completo. Então, neste caso aqui, esta é outra característica que diferencia as reações reversíveis das reações irreversíveis. Então, em termos gerais, era basicamente isto aqui que nós queremos trazer acerca das reações irreversíveis e das reações reversíveis, e até a próxima aula.